Chefe. Luciano Acosta, o João Pedro Sgarbi colocou ontem a informação de que Luciano Acosta, meio argentino de 30 anos de idade, foi oferecido a alguns clubes do futebol brasileiro. Repito, foi oferecido a alguns clubes do futebol brasileiro. Esse cara que você colocou aqui embaixo é ele? É o Luciano Acosta, Samuca, que eu tô vendo? Então, O próprio. Então fala aí, vai. Luciano Acosta, ele é um meia atacante habilidoso pra caramba, baixinho aí, ó, apenas 1,60 m de altura. Ele tem contrato até o final de 2026 com o FC Cincinnati. Porém, ele já tá descontente lá. Ele tá tentando sair fora já desde quando o time foi eliminado da Copa lá da Major League Soccer. Tá? Então tá sendo especulado em diversos clubes aqui no Brasil, como você trouxe a informação aí do Sgarbi, né, que o seu empresário estaria oferecendo ele para diversas equipes. Eu vi o vídeo do Chico Garcia, tá? Nem vou entrar no mérito se foi ele o primeiro ou não, tá? Porque eu não peguei a timeline de todos os eventos, mas segundo a definição do Chico Garcia é que ele é como se fosse um Rodrigo Garro destro. Foram palavras dele. Ele acompanhou 4, 5, 6 partidas do pujante Luciano Acosta. Falou que ele é muito habilidoso. Falou que esse cara é um puta meia. Só que é uma posição que a gente já tem 2 meias, né? Então até gostaria de saber de vocês se tem alguma informação, se tá quente, se tá frio. E se vocês acham que seria uma boa para o Corinthians. Pois temos o Garrito, que é titular absoluto. Temos o Coronado, que já ficou naquele, vai para São Paulo, não vai para São Paulo, vai ficar aqui, e aí vai trazer uma terceira peça criativa no meio campo ali, terceiro meia, não sei, hein? Posso falar duas coisas. Primeiro, é muito caro, é muito difícil dele vir, a não ser que seja por empréstimo, e ele forçar a saída lá por empréstimo, aí pode ser que venha. 3 coisas, na verdade. Segunda coisa, ele realmente atua na posição do Garro. Terceira coisa, ele atua, como diz aqui, Luciano Costa também faz a ponta direita, ou pode atuar num losango na formação 4-4-2. O Ramon pediu um meia esquerda, tá? O Ramon pediu um meia esquerda. Ele não é meia esquerda, mas se o Ramon quiser utilizá-lo como meia ao lado do Garro, né, jogar na esquerda igual ele fez com o Coronado, saúde. Pode ser que o Luciano Costa seja esse homem, porque realmente o Corinthians está procurando um meia esquerda. Cadê o Glauber? Saiu, deixa eu pôr de novo. Então, o Corinthians está procurando um meia esquerda, isso é informação, tá? Porque o Coronado não deu certo, pelo menos por enquanto. Ele vai ganhar chances no ano que vem, mas o Ramon não quer depender apenas de um cara que não deu certo durante um ano, né? Que não deu certo durante o primeiro ano. Então, o Corinthians está procurando um meia esquerda. Não sei se é o Luciano Acosta, até porque ele é destro, né? E ele joga pela direita. Não sei se, de repente, o Ramon, que entende muito mais de futebol do que a gente, o Emiliano, pensam que podem utilizá-lo pela meia esquerda. Aí pode ser esse cara, tá? Mas, assim, o Corinthians quis o Soteldo, por exemplo. O Corinthians tentou o Soteldo, porque o Corinthians quer um jogador que jogue por ali, tá? Então, para comprar, impossível. 8 milhões de euros, aí o valor que você mostrou, impossível. Agora, para emprestar, pode ser que aconteça. O que vocês querem falar sobre Luciano Costa, argentino, que, repito, foi oferecido por empresários? Eu deixo bem claro quando o Cifute do Corinthians vai buscar, que é o caso do Mauro Júnior, lateral esquerdo, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu confio no trabalho dos caras da análise de mercado. Volta eu aqui, grandão, só para eu falar um negócio. Samuca, por favor, obrigado. São duas coisas diferentes, análise de desempenho e análise de mercado. Tá? Tem gente que não sabe a diferença dessas duas coisas e fica confundindo. Análise de desempenho é aquele cara que fica analisando os jogadores do Corinthians durante o treino, põe aquele GPS durante o treino, vê se o cara tá correndo bem, se o cara tá correndo mal, se o cara tá sentindo dor, não tá, se ele tá melhorando, piorando, condicionamento físico. Isso é análise de desempenho. Esse é uma parte do Cifute. Análise de mercado é outra parte do Cifute que não tem nada a ver. Então, quem mistura as bolas não entende um catso de futebol, tá? Então, análise de mercado são os caras que ficam analisando todos os jogadores de futebol do mundo. Os caras têm ali uma planilha na frente deles
com números de jogadores do mundo inteiro. Se o cara faz 76 gols no futebol da Etiópia, aparece para eles lá que o cara fez 76 gols. Se o cara corre 38 quilômetros no primeiro tempo do jogo contra a Eritreia, ele vê ali que o cara correu pra caramba. Se o cara fez 6 gols de cabeça num jogo, pô, esse cara cabeceia bem. Então isso é análise de mercado, não é análise de desempenho. São duas coisas diferentes. Pronto, podemos pôr o Luciano Acosta de novo e vocês, Silvinho e Samuca, podem falar o que quiserem aí, fique à vontade. Eu gostaria de perguntar pro Silvinho a opinião dele a respeito de uma possível vinda de mais um meia, cara. Eu entrei anteriormente, estava ali no Transfer Market, né, mostrando alguns dados dele aqui, e aqui no SofaScore também tem esse mapinha de calor. Eu queria ver se ele era aquele cara mais centralizado, assim, mas ele é como se fosse o Garro da segunda metade do campo, né? Ele ocupa todos os espaços, você vê que a média dele, assim, é um cara que transita em todo o campo ofensivo. Eu queria perguntar pro Silvinho o que ele acha, se ele acha uma boa, de repente, trazer mais um meia criativo, sendo que a gente já tem 2 meias, se o Coronado ficar no elenco, que você acha uma boa, ou de repente um desses dois vai ficar sem jogar, porque é difícil imaginar que o Dom Ramon, com o time acertadinho, ia mudar a formação para colocar mais um meia, quem que ele ia tirar, enfim, queria saber a opinião aí do Silvinho. Não traria mais um meia, nós já temos o Garro, já temos um Coronado que custa caro, passou grande parte da temporada no banco, é uma boa alternativa. Então, se for para trazer mais um meia, que dê mais oportunidade para o Coronado. Vamos lá. Guilherme Arana. Foi uma matéria da ESPN, dando crédito à ESPN e do UOL também, né? Os dois deram a matéria, não sei quem deu antes, quem deu depois, isso aí com o Silvinho, mas matéria do UOL e matéria da ESPN sobre Guilherme Arana. Em toda janela de transferências, o Guilherme Arana é falado no Corinthians. Todas. Desde que o Arana saiu do Corinthians, foi, acho que para Roma, né, que ele foi vendido, se eu não me engano, que ele saiu do país, aparece Guilherme Arana no Corinthians. Neste momento, duas coisas estão acontecendo. O Corinthians está procurando um lateral esquerdo, o Atlético Mineiro está fora da Libertadores, se desfazendo de seus principais jogadores. Sevilha, obrigado, Sevilha. Alex Teixeira, Whitson Luiz, William Januvi, obrigado. Joel Teles, está falando de Anderson Carvalho, obrigado a todos. Então, o Atlético Mineiro vendeu o Paulinho, que é um dos melhores jogadores da equipe, se não o melhor. Tá certo que tá machucado, mas daqui uns meses vai estar jogando. Para o Palmeiras. Se o Atlético estivesse na Libertadores, jamais venderia o Paulinho. É igual o Corinthians vendeu o Rodrigo Garro. Né? O Paulinho é um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro, um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. O Guilherme Arana é muito caro. Você tem o transfer market do Arana aí, Samuca? 13 milhões de euros é o valor do transfer market, né? Que o Duílio usava para cotar os jogadores, era pelo transfer market. Então, 13 milhões de euros é o valor de mercado. Obrigado, Samuca. Era só isso. 13 milhões de euros é o valor de mercado, tá? Mas pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13, pode ser 15. Isso aí é o que o transfer market estima, mas o time coloca o que quiser, né? O Corinthians não vai pagar esse valor pelo Guilherme Arana. O Corinthians não tem dinheiro para pagar esse dinheiro pelo Guilherme Arana e nem se tivesse, gastaria esse dinheiro com o Guilherme Arana. Porque o Corinthians precisa de um zagueiro, o Corinthians precisa de um meia, o Corinthians precisa de um atacante, o Corinthians precisa de um goleiro reserva, o Corinthians precisa de vários outros jogadores e não vai gastar o dinheiro que não tem ou que tem comprando um lateral esquerdo, mesmo que seja o Guilherme Arana. Mas, porém, entretanto, se o Corinthians entrar em um acordo com o Atlético Mineiro para um empréstimo com opção de compra do Guilherme Arana, aí pode acontecer negócio. Só que tem que convencer o Atlético Mineiro. Estou falando que o Atlético Mineiro não vai para a Libertadores. O Atlético Mineiro montou um super time, chegou à final da Libertadores desse ano e os caras, surpreendentemente, foram tão mal no Campeonato Brasileiro que deixaram o Campeonato Brasileiro de lado, fizeram igual o Renato Gaúcho
lá naquela Libertadores contra a LDU lá, que falou, vou brincar no Campeonato Brasileiro. Aí perdeu a Libertadores para a LDU e quase caiu no Brasileiro, quase foi rebaixado. Não lembro que ano que foi, eu tava lá nessa final aí da Libertadores, eu fui mandado pro Maracanã. A rádio viajava até quando não era jogo de time de São Paulo, Silvinho, para fazer Foi final contra a LDU? Contra a LDU, até quando era jogo de time de outro estado. Fui fazer Fluminense e LDU no Rio de Janeiro. Mas enfim. E o Atlético Mineiro fez isso no Campeonato Brasileiro e ficou fora da Libertadores. Aí tem um time caro, uma folha salarial cara, e vai disputar Mineiro, que não vale nada, você não ganha nada no Campeonato Mineiro, é uma porcaria de campeonato, só vale os clássicos, o Campeonato Brasileiro, lógico, e a Sul-Americana, que dá bem menos, e a Copa do Brasil. Então eles estão se desfazendo dos jogadores. O Corinthians pode se aproveitar disso para tentar um empréstimo do Guilherme Arana. Comprar não vai. Silvinho Samuca. Vale a pena? Eu converso, gosto sempre quando tem esses assuntos, consultar os torcedores. Os atleticanos, pelo que esse meu amigo Vander, grande atleticano, primo, foi Vander, amigo meu, que é primo do Palhinha, Palhinha, que jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro. Os atleticanos não fazem questão nenhuma da permanência nem do Paulinho e nem do Arana. Paulinho só perde gol pra cacete, né, que é mala e perdedor de gol. E foi que o Arana não joga há muito, tá jogando com o nome há muito tempo. Desde que voltou da contusão, da última, acho que foi uma cirurgia que ele fez no joelho, né? Acho que o Arana não é sombra do que ele foi. Então, eles não fazem questão da permanência dos dois. Você acha que o Arana hoje joga menos que o Bidu? Não. Para mim, não. O Bidu teve uma reta final boa. Mas se você analisar o contexto... Hoje, se eu tivesse que escolher investir entre Bidu e Arana, eu ia no Arana. Atende o celular aí. Não sei para quem que ele tá ligando. Mas enfim, para quem o Marcelo estiver ligando, atende o celular. Fala aí, Samuca. Será que é pra mim? Um ponto que me chamou muito a atenção, vendo os dados do Guilherme Arana, que já jogou muita bola aqui no Coringão, foi da Série A, né? É um cara que teve essa lesão aí, teve problema no joelho. De 38 possíveis jogos, ele jogou apenas 17, menos da metade dos jogos, né, cara? O torcedor atleticano ficou muito mordido com ele, principalmente nessa reta final do ano, que ele não representou aí na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, tampouco na reta final da Libertadores. Então, olha, eu sou fã do Arana, eu tenho lembranças dele aqui no Coringão maravilhosas, o cara jogou muita bola, foi pro Sevilha, depois foi pro Atalanta, o cara que bateu lá na Europa, depois voltou, mas hoje a pergunta que fica é: quanto que sai essa brincadeira? Será que o Corinthians ia pregar um empréstimo sem custo para trazer o cara só por conta do Atlético querer aliviar a folha, ou ter que pagar uma grana violenta para ter ele, entendeu? Depende da brincadeira.